Como parei de fumar. Minha maior vitória. Osório Savoldi. Os personagens e eventos retratados neste livro são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou falecidas, é coincidência e não é intencional por parte do autor. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou armazenada em um sistema de recuperação, ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a permissão expressa por escrito da editora. Pasmem. E vamos ao livro. Minha história do vício. O armazém. Quando eu era criança, meu pai tinha um pequeno armazém, onde a gente vendia alguns produtos básicos e, também, bebidas e cigarros. Eu e meu irmão, 4 anos mais velho, ajudávamos a atender o balcão. Meu irmão e eu tínhamos 2 amigos, filhos do vizinho. A gente costumava brincar nos fundos do terreno. Um dia, surrupiamos uma carteira de cigarros e levamos para o grupo. Ninguém sabia tragar, mas achamos muito divertido. A gente fazia isso apenas por brincadeira, querendo imitar os adultos. Com o tempo, passamos a fumar com mais frequência. Quando a gente não conseguia cigarro, levávamos charutos. Um dia, um dos amigos chegou com uma novidade. Ele havia aprendido a tragar. Então, curiosos, todos nós queríamos aprender. E aprendemos, infelizmente. Nessa época, existia um cigarro de papel escuro, quase preto, que era adocicado. Chamava-se Negritos. Os amigos tinham uma especial preferência por ele, exatamente porque deixava um sabor doce na boca. Quando não havia aquele, a gente fumava qualquer outra marca de cigarro e até mesmo charutos ou cigarros de palha. E foi assim que, com apenas 7 anos, eu virei um viciado. Nas primeiras tragadas, praticamente me afogava. Ficava tossindo. Além disso, o efeito da nicotina me deixava completamente tonto, a ponto de cair. Entretanto, com o passar do tempo, fui me acostumando. Na verdade, eu estava completamente dominado pela droga. A partir de então, iniciou-se na minha vida uma preocupação constante. Todo dia eu tinha que dar um jeito de conseguir alguma coisa para fumar. E o balcão do nosso armazém era o caminho mais curto. Um belo dia, saio do armazém com uma carteira de cigarros inteirinha, que acabara de sequestrar da prateleira. Fui em direção ao bosque, que ficava ao lado da nossa casa, com a intenção de encontrar um esconderijo onde pudesse guardar. Estou me preparando para esconder mercadorias sob a raiz de uma caneleira quando escuto alguns galhos secos sendo pisoteados. Viro a cabeça para o lado e avisto meu pai, que se aproximava rapidamente, com uma cinta na mão. Saio em disparada rumo ao fundo do bosque, pulo a cerca, entro pelos fundos do quintal da nossa casa, levo um varal de roupas nos peitos e, finalmente, acabo me escondendo no fundo do porão. Naquele dia, fiz um tour pelas redondezas. Com medo de apanhar, só entrei em casa depois que estava escurecendo. E meu pai não fez nada. Infelizmente. Algum tempo depois deste fato, estávamos brincando embaixo do salão de festas da nossa igreja. O assoalho de cima tinha algumas frestas. Quando estávamos embaixo do local que seria a copa, encontramos uma carteira de cigarros da marca Elmo inteirinha, lacrada, pronta para o consumo. Provavelmente caiu por um buraco daqueles, num dia de festas. Para nós, crianças, foi igual a um prêmio de loteria. Quando eu tinha 10 anos, meu pai vendeu o armazém, trocou de atividade e também mudou-se para outra cidade, onde se associou a uma pequena empresa, com outros 3 sócios. Agora, eu não tinha acesso ao balcão, não tinha um centavo no bolso e também não tinha como conseguir o cigarro. Para atender o vício, eu saía para a rua, todos os dias, à cata de bitucas de cigarros. Eu sentia uma vergonha danada e procurava fazer isso escondido. Entrava num bar, por exemplo, onde havia bastante gente, e procurava alguma bituca. Depois, me aproximava, colocava o pé em cima e recolhia com os dedos do pé, disfarçadamente,
para que ninguém visse. Acabei ficando treinado nesse exercício de pegar a guimba com os dedos do pé. Nessa época, até mesmo conseguir fósforos era complicado. Não existiam os isqueiros populares e baratos que surgiram mais tarde. Para resolver o problema, eu passava na cozinha e levava a caixa de fósforos da minha mãe. Com frequência, ela me passava um sermão e queria saber para que eu precisava de tanto fósforo. As dificuldades eram tantas que, às vezes, a gente partia o palito de fósforos na longitudinal, fazendo 2 palitos, para que pudéssemos fumar por mais tempo. E, quando não havia cigarros, a gente acendia um palito de fósforos e inalava a fumaça que ele emite logo que acende. Claro, o cheiro não era igual ao do cigarro, mas servia para disfarçar. Além do problema do cigarro, o próprio fósforo representava um perigo, pois a gente fumava escondido, na maioria das vezes. Houve uma ocasião em que eu acendi o cigarro e joguei o palito no lixeiro. Fiz aquilo de forma mecânica, nunca imaginando que o fogo do palito não estivesse completamente extinto. Poucos minutos depois, o lixeiro estava em chamas. Por sorte, eu ainda estava no local e consegui apagar o fogo. A construção era de madeira, então é fácil imaginar a tragédia que seria se eu tivesse saído e fechado a casa.